Olá! Vamos ao nosso estudo de imagens relativo à aula de risogênese. Para isso, vamos acessar a nossa página da disciplina de Histologia Bucodental no site da UFSC. Acessando a página, encontraremos do lado esquerdo o menu com um acervo de imagens que estudaremos ao longo do semestre. Para a aula de hoje, acessaremos o acervo de risogênese. Abrindo a imagem, vemos que trata-se de um corte histológico corado com hematoxina e eosina de um dente que está em fase de formação de raiz, na risogênese. Vamos iniciar o estudo desta imagem pelos elementos que nós já conhecemos. O primeiro deles, muito evidente aqui, é a dentina. Se temos dentina, temos a presença dos odontoblastos, e aqui estão eles. E mais ao centro, a papila dentária. Pelo lado de fora, vemos o folículo, mas nessa fase de formação radicular, temos uma peculiaridade. Na região que era a chamada alça cervical, temos agora a presença da bainha epitelial de Hertwig e do diafragma epitelial. O diafragma epitelial é esta região onde nós temos a união entre epitélio interno e epitélio externo do órgão do esmalte, formando o final do que era esta alça cervical. Para a bainha epitelial de Hertwig, vamos conseguir identificar nessas imagens histológicas duas regiões distintas. Uma região onde nós notamos que as células já não se apresentam tão unidas, existe, portanto, uma fragmentação celular e espaços entre as células, o que permitirá, então, a diferenciação das células do folículo nas células responsáveis pela formação dos tecidos de sustentação. E existe uma região que está presente entre estas duas linhas tracejadas, aonde nós observamos uma continuidade vindo do diafragma epitelial, desta bainha epitelial de Hertwig, aonde as células estão firmemente unidas umas às outras, portanto, não fragmentadas. Então, estamos vendo nesta região a bainha epitelial de Hertwig não fragmentada e na região superior, bainha epitelial de Hertwig já fragmentada. Vamos agora olhar em imagens em maior aumento detalhes de cada uma dessas regiões, iniciando pela região do diafragma epitelial. Neste maior aumento da região de diafragma epitelial, a primeira coisa que nos chama a atenção é a presença de uma dupla camada de células epiteliais. E sabemos que trata-se do epitélio interno e externo. Como que sabemos a posição de epitélio interno e externo? Olhando para as células da papila e folículo. Sabemos que as células da papila possuem uma densidade maior em relação às células do folículo. Ora, se sabemos que aqui é a papila e conhecemos que a papila está em contato com o epitélio interno, sabemos então que estas células aqui são as células do epitélio interno, enquanto que as de fora são as células do epitélio externo, em contato com o folículo, que é menos denso. Então, aqui estamos vendo o diafragma epitelial, folículo e papila. Em um maior aumento desta região de intersecção entre bainha epitelial de Hertwig não fragmentada e já fragmentada, vamos conseguir ver detalhes desta estrutura. A linha de odontoblastos, dentina já secretada, e conseguimos visualizar, então, nesta linha pontilhada, o limite entre a bainha epitelial de Hertwig não fragmentada e a bainha epitelial de Hertwig fragmentada. Na região de bainha epitelial de Hertwig não fragmentada, notamos que estas células epiteliais, células do epitélio interno e epitélio externo, possuem uma continuidade. Não há espaço entre as células, ou seja, há união célula a célula. Portanto, estamos visualizando bainha epitelial não fragmentada. Entretanto, a partir desta linha pontilhada, começamos a perceber a presença de espaços entre as células. E, além disso, a formação de ilhas de células epiteliais, que correspondem aos fragmentos desta bainha epitelial de Hertwig. Portanto, estamos vendo uma região de bainha epitelial de Hertwig fragmentada.
Além disso, já conseguimos perceber que há células de folículo que já migraram para esta região, passando por entre os fragmentos e estão posicionadas muito próximo da dentina. Estas células foram atraídas pela matriz enameloide, que está depositada aqui em contato com a dentina. Embora nós não conseguimos visualizar esta matriz, sabemos que ela está aqui. Então, estas células foram atraídas por esta matriz enameloide e estão aqui posicionadas, iniciando então a sua diferenciação para sementoblastos e vão começar a produção da matriz de semente. Voltando para a imagem em menor aumento, conseguimos identificar estas células, os sementoblastos, já posicionados próximos da dentina e iniciando o processo de secreção da matriz de semente, enquanto que os fragmentos da bainha epitelial de Hertwig estão sendo afastados em direção à região que será o ligamento periodontal. E a nossa última imagem é um maior aumento desta região, onde nós temos a fragmentação da bainha epitelial de Hertwig e início da formação do cemento. Então, visualizamos aqui a linha de odontoblastos, a dentina, a pré-dentina, como é o maior aumento, nós conseguimos visualizar com mais detalhes. Então, a pré-dentina corada um pouco mais clara, enquanto que a dentina está corada um pouquinho mais de rosa intenso. Vemos os fragmentos da bainha epitelial de Hertwig, alguns desses fragmentos, células de folículo e identificamos a presença de sementoblastos, já posicionados próximos da dentina e iniciando o processo de secreção da matriz de semente. Portanto, esta região aqui é uma região de bainha epitelial de Hertwig fragmentada.